bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, com todo mundo que aparecer por aí, né? Vamos ver. Não, não. Olha lá, Imperatriz. Todo Ah, mundo, tô falando, o pessoal vai chegar aqui. meus filhos, né? Ai, que delícia, Cris, muito bom. Vamos então conhecer a fundadora da FEA? Vamos colocar tudo nas suas costas? Oh, meu Deus. Ó, eu devo ser culpada por um montão de coisa boa e um montão de coisa que não é boa também. Que isso, né? Participar desde o comecinho, a gente acaba carregando um montão de coisa aí. Mas, enfim, é um processo super de aprendizado aí, né? Que é bem bacana. Muito legal, Cris. É muito bom conversar com você, porque você sabe a fé inteira, né? Ó, a Denise está aí também. É isso A, aí. a Soraya acabou falando sobre a USP, né? Como é que a USP, você fala da fé inteira, do começo ao fim. Mas vamos conhecer a Cristina antes da fé? Me fala Uhum. de como é que, quem que era, o que você fez antes de entrar na fé? Você teve algum outro trabalho antes de trabalhar na USP? Conta para mim. Tá, vamos lá. Assim, Lu, acho que, na verdade, a gente começa, tem uma estrutura toda, né, por trás do que a gente se torna. Então, Uhum, assim, acho que tem uma base familiar, tem relacionamentos, educação, tem todo um processo de escolha para a gente chegar onde a gente chega, né? uhum. Então, eu acho que faz muito sentido contar lá do comecinho mesmo, desde Isso. pequenininho. Então, assim, eu fui criada, né, numa família bem tradicional, assim, toda a minha família de Ribeirão, e a gente vivia num quintal comum, assim, com avô, tio, avó, primos, pai, irmão, tudo misturado, sabe? Que gostoso. A Familhão. gente compartilhava esse quintal, a outra avó morava um quarteirão e meio, vivia rodeada por tios, primos, então, assim, uma coisa muito bacana, né? Uma família muito presente. E fora isso, do lado de cá era o açougue do meu avô, do lado de cá era o bar e a sorveteria do meu pai, atravessava a rua era a igreja, atravessava aqui era a escola e ali era Ah, a praça, sabe? Assim, o nosso mundo era ali, né? E desde pequena a gente foi super acostumado assim a viver esse ambiente com o avô no açougue, embrulhando carne, tirando um recibo, com o meu pai. Minha mãe também trabalhava fora, já também desde muito nova. Meu pai trabalhou desde muito cedo com o pai dele. Depois teve essa lanchonete, né? Assim, restaurante, sorveteria. Então a gente fazia sorvete, servia balcão, lavava copo, servia bebida. Uma criança ah, vai servir também, né? Cris, Então mas a na gente época era muito era tudo diferente o modo de ver a vida. não era trabalho, na verdade, né? Parte era diversão, parte era ajudar, né, os pais, o avô, e muito junto. A minha avó era uma pessoa fantástica, assim, a gente vivia muito junto, fazia sopa, bolo, sabe? Essas coisas assim, bem de viver família mesmo. Então, acho que isso é uma coisa muito importante na formação. Eu valorizo bastante essa história. As coisas não eram fáceis, né? A gente tinha bastante dificuldade, assim, não sobrava, né? Não tinha necessidade absurdas, mas não sobrava. Mas, enfim, tudo isso fez parte de ajudar a gente a se formar, a entender que as coisas são na luta mesmo, na batalha, sabe? E aí, depois que enquanto eu estava no ensino médio, ensino fundamental, eu só estudava, né? E tinha essas Uhum. ajudinhas. E também gostava muito de vôlei, né? Então, desde a... Desculpa, minha voz faz isso. Então, desde muito nova, assim, a gente já jogava vôlei. Instantinho. Você chegou a jogar profissionalmente ou você jogava só na escola? Nunca, profissional não. Meu Deus. Não, Depois, fica tranquila, acontece, acontece, acontece. Respira fundo, engole, que volta a voz. então aí a gente jogava vôlei assim na escola, também jogava no clube, que era o Botafogo. Aí também tinha a Cava do Bosque, que também a gente fazia treinos lá. Então, assim, tinha dia que era treino nos três lugares. Um de Uhum. manhã, um no começo da tarde, um no meio da Hum. tarde, um de noite. Então, a gente vivia o vôlei ali, né? Jogava campeonatos nos clubes, era muito gostoso. Até que eu terminei o colegial. Quando eu terminei o colegial, o que eu faço da vida? Vamos lá. Fui fazer magistério. Hum. Fiz 2 meses, mais ou menos, de magistério. Só que foi em uma outra escola. Mas na Eu época era o colegial e o magistério não era a mesma coisa. Você voltou então. voltei. Eu Tá. voltei no segundo ano.
para pegar o magistério e fazer o magistério numa outra escola. Sim. Aí eu não gostei tanto da escola, porque era uma estrutura diferente da que eu estudava, eu não me adaptei tanto e também acho que não me identifiquei com o curso. Então, deixei tudo isso e fui procurar um trabalho com 17 anos. Aí comecei a trabalhar num consultório dentário de auxiliar, né? Então, cuidava dos instrumentos, limpava o escritório, agendava as consultas. Então, foi ali que eu tive meu primeiro patrão, Dr. Pedro Marzola, que foi bastante importante também, porque é o que eu falo, cada um vai construindo um pedacinho na vida, né, da gente. E aí, fiquei ali por 8 meses só. Nisso, fui fazendo o curso de datilografia e surgiu a oportunidade de prestar um processo seletivo na USP. Curso de Eu já tinha lá... datilografia, Cris. Eu também fiz, Cris. Esses meninos de hoje, meus filhos aí, ó, que estão aparecendo, nem sabem o que é isso. Mas, enfim, tinha que fazer, porque era isso que existia, né? E aí, eu peguei, fui fazer prestar esse processo seletivo. Já tinha trabalhando lá na USP o meu tio, uma tia, e a minha irmã também tinha entrado fazia pouquinho tempo. Então, poxa, né? Meu pai já estava nesse momento com uma cantina na Filô, junto com meu tio. Meu pai é bem conhecido do campus, pelo menos de nome, que é o seu Zé, da cantina da Filô. Tá? Então, o pessoal que frequenta lá sabe que é a cantina do seu Zé, né? E ele já está aposentado, mas continua assim até hoje. E essa cantina hoje continua com o meu tio e o meu irmão. Bom, mas enfim, então daí eles já estavam por lá e eu prestei processo seletivo e passei. 5 pessoas entraram naquela leva e assim comecei a trabalhar na filosofia. E, para minha sorte, acabei sendo designada. Primeiro, a gente ia fazer parte de um pool de funcionários que iam atender várias demandas da unidade. Aí eles resolveram, então, que isso não ia funcionar e acabaram decidindo colocar cada pessoa num lugar. E o meu lugar foi a graduação. Ali eu já comecei a tomar gosto pela área acadêmica, o meu relacionamento com os alunos já começou muito forte, eu tinha 18 anos, né? Então era muito... Da mesma Foi idade muito deles. próximo, isso. Foi muito próximo e também ali tive pessoas maravilhosas que trabalharam comigo, Maria Helena, minha primeira chefe, o Maurício, aí a Lúcia, que foi depois a minha outra chefe, assistente acadêmica, maravilhosa, minha madrinha de casamento, que eu amo de paixão. Então, fiz amizades, né? Muitas amizades ali. E assim fui ficando. Em 3 anos que eu estava lá, eu virei chefe de serviço de graduação. Então, daí já responsável, né, pela sessão, como a Danusa é, né, na fé. E aí já passei também em seguida a substituir a Lúcia, que era assistente acadêmica, que sempre confiou muito em mim também, sempre viu potencial em mim, né? A Lúcia é uma visionária, assim, ela consegue enxergar potencial nas pessoas. Outros passaram por ela, o Sérgio Pascoal, que trabalha na fé, também trabalhou com a Lúcia e também se tornou assistente. Outras pessoas também que saíram, que eram de outros lugares. Então, assim, ali foi uma escola, sabe? Que a gente teve, assim, uma pessoa que eu tenho comigo até hoje, graças a Deus. Bom, aí eu acabei ficando, no total, na Filô por 7 anos. E também não era molezinha, não. Porque no horário de almoço, como meu pai tinha cantina, a gente ia para lá, Sim. almoçava e atendia o balcãozinho também. Tá, você trabalhava em... Né? Era 2 turnos. Isso. 2 A minha turnos de irmã emprego. também. Exato. Meu irmão já começou a trabalhar adolescente também lá com o meu pai, e assim ficou muita gente ajudando ali. A minha mãe Ó, também se aposentou, veio trabalhar ali, então era meio que uma extensão da família. e vendia Bom, cerveja, que estou ouvindo aqui que era a única cantina que vendia cerveja na época. eu não estou lendo nada, desculpa, estou olhando tanto para a lua e não estou lendo Não, não nada. precisa ler, não. Deixa que eu leio essa parte. É Tá bom. Babi, é isso? É a Babi que está falando que a cantina do seu Zé era a única que vendia cerveja no campus e ela queria fazer datilografia para digitar com os 10 dedos. Olha só. E é verdade, gente, vendia cerveja mesmo, ficava até às vezes tarde da noite com uma mesinha, né, com umas pessoas bebendo cerveja. Mas no campus todo podia, a fé no começo também teve, tá? Então não foi privilégio de ir lá, não. Não, porque antigamente se vendia cerveja normalmente. É recente que tem uma lei que proíbe, então que as pessoas saibam, né? Vamos aproveitar, né, Cris? Não pode, É porque verdade. tem uma lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas até, eu acho que 100 metros de qualquer universidade, uma coisa assim.
Então, assim, não pode porque tem lei dizendo que não pode, né? Mas era assim, eu não bebo, mas era um ponto de encontro muito bacana. Os professores tinham um relacionamento muito próximo com os alunos por conta desse ambiente, né? Tanto na Filô Uhum. quanto na... Bom, eu fiquei ali na Filô por 7 anos, né? Então, conhecia todos os alunos, eram 700, 3 cursos na época, conhecia todo mundo e era amiga de um monte de gente e adorava aquele ambiente. Tinha um diretor também, teve vários, mas teve um diretor especial, o André Jaquemin, era um psicólogo, era muito bacana, a gente tinha muita afinidade. Infelizmente faleceu, mas enfim, foi ele que acabou ajudando no processo para a FEA, quando a FEA pediu o apoio da Filô para ministrar algumas disciplinas, foi ele, essa ponte, né? Aí começou, então, essa história da FEA vir para Ribeirão. E assim, para subir, né? Como a Soraya explicou outro dia, a gente tem os níveis, eu era nível técnico, e para eu passar a ter um nível superior, eu precisava prestar um concurso. Uhum. Então, tá, FEA, vamos lá. A FEA veio com algumas novidades, porque a FEA foi criada exatamente para diminuir um problema que existia para atender uma legislação que é uma porcentagem de 1/3 das vagas do diurno tem que ser oferecido no noturno. Na Tá. então, para atender isso, e também é uma demanda que tinha da cidade, isso assim, de vários lugares, de Câmara, de vários lugares tinha demanda em ter cursos noturnos e tudo mais. Então, Uhum. a FEA surgiu com essa intenção. Eram 120 vagas no período noturno, administração, economia e contabilidade. Uhum. Então, a pessoa que fosse trabalhar na FEA tinha que trabalhar à tarde e à noite. Tá. Então, o horário de trabalho era da 1 às 10. Bom, beleza, fomos lá. Em 100 pessoas prestaram essa vaga de assistente, que não era assistente acadêmico, era um assistente, assim, de direção. Bom, não passei em primeiro lugar, não, passei em segundo. Só que, para minha sorte, né, a pessoa que passou em primeiro lugar, ela já era uma funcionária da USP, um pouco mais antiga do que eu, de tempo de USP, e ela era autárquica, que é outro regime de trabalho, né? O meu é Uhum. CLT. E quem Uhum. entrasse no trabalho seria CLT. Com isso, ela teria algumas perdas e também tinha a questão do horário de trabalho. Então, por Tá. conta disso, ela não aceitou a vaga. Ah, E eu, 25 anos, né? Vamos embora. mas aí você já tinha graduação, então, para você prestar. Já Era um... foi isso que dizer. Depois que enquanto ela estava na Filô, o que eu pensava? Eu preciso fazer um curso que possa ser útil para mim dentro da USP. Então, podiam Uhum. ser vários cursos, né? Porque não exigia uma função específica, mas Uhum. um curso específico. Mas podia ser administração, direito, né? Que seriam os cursos que eu acho que seriam mais, que me ajudariam mais. Então, eu acabei indo fazer administração. E fiz, não tinha, né? Nem tinha fé, fiz numa particular aqui em Ribeirão. Bom, e aí quando veio a vaga, então, prestei concurso, passei segundo e a minha vida virou do avesso, né? Porque Você a fé, mudou tudo, né? sim, a fé, sim, era uma biblioteca antiga, bem sem manutenção, que todos os mobiliários do campus, onde não tinha lugar para ficar, eram encostados lá. E Hum. assim, me chamaram, quando eu passei no processo, fui convocada, me chamaram o prefeito do campus, os Marcinelli, e o professor Marcos Eugênio da FEA, que é o Marquito, que Hum. foi o primeiro coordenador que nós tivemos. Aí me chamaram, vamos lá conhecer o prédio. Aí eu fui e pensei, meu Deus, Olha que me eu vou espera. fazer aqui. Não, assim, não tinha, sabe, condição. Era um lugar cheio de entulho, com o taco sem fazer, piso soltando. Me deu um pouquinho de medo naquele momento. Mas, Tá. assim, também sempre contando com anjos, né, que aparecem na vida da gente, apareceu a Thelma, que era uma secretária do prefeito do campus, tipo uma assistente do prefeito hoje, e ela, nossa, ela, assim, pôs o povo para correr e o serviço foi feito, né, Tá. a tempo da gente receber os alunos na matrícula. Mas aí Isso é um era lá ponto. na biblioteca, onde hoje é a biblioteca? Não, a FEA era a biblioteca. A Hum. FEA era a antiga biblioteca. Quando Tá. construiu a nova biblioteca, aquele espaço ficou um lugar, um depósito, tipo Tá. isso, O sabe? espaço que Então, onde hoje é o bloco A.
Hoje é o bloco A, É ficou o que tipo um era a depósito. biblioteca, tá? E aí construíram um outro prédio para a biblioteca, que é o prédio que tem hoje, que está reformando. E aí a FEA veio para o que acabou virando um depósito. Nossa, Exato. estou imaginando o que tá. Eu estou te vendo entrando dentro do prédio. Já vi o que estava aqui. Era bem loucura. E aí, assim, o pessoal do campus ajudou, fez todo o serviço, recuperou o mobiliário, arrumou, sabe? Assim, fez tudo, todo possível para pôr a escola em funcionamento. Sim. E aí nós tínhamos só onde hoje é a sala da congregação, que ficava uma turma ali, onde é o anfiteatro e onde são os departamentos. Cada turma teve aula nesse lugar. Nos departamentos era um salão aberto. Então a gente punha uma sala no cantinho dele e no fundo ficava uma mesa para a sala de estudos do Uhum. pessoal. Então a primeira turma foi desse jeito, sabe? Então assim, 120 alunos, só do noturno. E assim, um vestibular super selecionado, porque foi um vestibular fora do prazo. Terminou a Hum. FUVEST, abriram um vestibular só para. Só a Soraya me ajuda a lembrar aí, mas eu acho que foi só para a FEA, para a FISEA e também para a Policubatão, que tinha sido criado um curso na Policubatão. Eu acho Tá. que foram esses três cursos, esses três polos, vamos dizer assim, da Sei, USP, sei, sei. estavam no vaga. Bom, aí nossos alunos vieram assim, tipo, 25 candidatos por vaga, sabe? Foi uma turma bem selecionada. Tá. E aí, assim, a gente foi criando aquele corpo, né? Alguns professores vieram da FEA São Paulo emprestados para nós, outros vieram a princípio emprestados e acabaram resolvendo ficar com a gente, e alguns foram contratados mesmo, né? Então, Dante, Alberto, Maria Cristina, Saf, foram os que que ficaram mesmo desde o começo. Outros professores foram contratados, foram embora, né? Mas essa turma foi a que chegou logo de início. E tinha alguns que vinham de São Paulo, toda semana só davam aula e iam embora mesmo porque eles eram da FEA São Paulo. Bom, e aí a gente foi, eu fiquei 2 semanas sozinha, trabalhando lá, pouco tempo, mas muito intenso, porque a prefeitura do campus ajudava com limpeza e vigilância. Mas eu tinha que atender telefone, atender o aluno, o professor, arrumar a sala, né? O mercadante tinha feito uma aula magna e no dia seguinte o lugar estava cheio de flor, cadeira nananã, e tinha que arrumar. Então, assim, era loucura. Tinha Tá, que se foi virar nos tudo 30. você mesmo, de pegar a cadeira na mão e. Tá. Tinha dia que eu chorava e falava, o que que eu vim fazer aqui, né? Então, assim, dava um pouco de desespero. Mas, enfim, porque o telefone tocava era na diretoria. E aí eu estava lá no fundo arrumando as cadeiras, porque vinha o professor Cláudio Vieira da FEA São Paulo dar uma aula e tinha que estar com a sala arrumada, né? Uhum, Enfim, uhum. tinha ajuda. A prefeitura do campus ajudou demais no comecinho. Eles colocavam os professores em hotel, porque não tinha casa de hóspedes ainda. Eles buscavam, levavam, sabe? Eles davam um apoio, assim, muito bom o primeiro ano, né? Sei. Então, nós fomos levando dessa forma, né? Esse grupo bem pequeno, mas muito próximo. E assim, meu sofrimento acabou depois de 2 semanas, que aí veio o Osmar, que hoje está na prefeitura do campus, o João, que está com a gente até hoje, Ah, o mas Joãozinho. O Joãozinho desde sempre também. sempre. Tipo, assim, da segunda semana, da terceira Aham. semana, começaram a vir. Então, a gente ficou num grupo de 7 pessoas, né? Que Tá. além dele, né, João, Osmar, a Sandra, a Marilene, que também não está mais, o Eduardo, que também não está mais, e o Márcio Siena, que era da informática. Então, a gente ficou nesse grupo por Tá. um bom tempo. E Mas aí cada um no eram seu pessoas. Essas pessoas já eram da USP e foram remanejadas, não foi concurso novo como o seu. gente de concurso. A Sandra veio de concurso novo, o Tá. João, o Osmar, o, o Márcio Siena eram de concurso novo, a Marilene. Na verdade, acho que só o Eduardo Berardi, que era funcionário da Filô também, que acabou vindo para cá. Sei. Mas teve de tudo um pouco assim no decorrer da fé. Mas enfim, a gente ficou nesse grupinho aí e essa transição de depender da fé a São Paulo para tudo, porque nós não tínhamos instância de poder nenhuma, né? Nós só tínhamos os cursos. Era Tá. exatamente isso, extensão dos cursos da fé São Paulo no campus de Ribeirão. Assim que Tá. as coisas funcionavam.
todas as decisões eram tomadas lá e a gente aceitava. Uhum. E assim, não tinha nem nada. Com o tempo, foi criando figuras assim, não oficiais, né? Mas de um coordenador de departamento. A gente tinha uns nomes assim que eram Uhum. inventados. Os espaços eram bem pequenos, os professores tinham que dividir sala em tipo 4 professores, né? Então era bem, embora o prédio fosse grande para um começo, ele não era preparado para aquilo. Uhum. Então ele teve passando por vários ajustes. Bom, mas enfim, foi passando o tempo, né? Aí, no segundo ano a gente teve um momento muito marcante, que primeiro a perda da Flaviana, que é assim, é uma coisa que até dói da gente falar Foi rápido, logo no segundo ano, Cris? 28 de Ah, março, olha, nossa, me né? arrepia até. Então, ela era uma menina muito ativa, sabe? A gente gostava demais, tanto funcionários, professores. Estou chorando Deixa eu já. só contar para as pessoas entenderem. A Flaviana, então, é uma ex-aluna da FEA, que faleceu durante, então, o segundo ano da FEA e que deu, hoje, dá nome ao centro acadêmico, né? E a É, Atlética. isso, até o pessoal falou, você precisava conversar com a mãe da Flaviana, nesse panorama. Mas eu falei, eu estou conversando com funcionários e, né, nesse momento, funcionários. Mas acho que ainda um dia vou conversar com a mãe da Flaviana para trazer essa. Professora também, acho que da medicina, se não me engano. Mas, Ah, enfim, tá. perda que foi muito triste, assim. Ela era, sabe aquela pessoa super participativa? Tá. Ela era. Então, não tinha como, né, a escola andar sem ela. Tanto que, Foi um imediatamente, eles acidente, Cris? acidente de carro e aí Hum, vai o alerta pós-festa, né? hum. Hoje as coisas estão mais reduzidas nesse ponto, né? Porque não estão tendo festas. É, Mas o fato existe. As pessoas e vão, a as pessoas gente, bebem. É. e a Eu gente já acho que perdeu não era. outros alunos na mesma circunstância, né? Enfim, aconteceu o acidente, ela foi uma das vítimas fatais. Uhum. Bom, mas aí, passando um pouco isso, a gente começou a perder um pouquinho de apoio da prefeitura do campus, que já não pagava mais algumas coisas que pagava antes. Aí a gente começou a ter uma suspeita de professores na FEA São Paulo se a gente devia continuar existindo ou não. E até tinha gente que queria que a gente acabasse. Queriam Tá. a FEA. E teve uma reunião lá que nós tínhamos representante discente. Como o corpo discente era um só, o nosso Aham. aluno, e eles se mobilizavam de tal forma que o aluno conseguia ganhar na representação e era membro da Olha. congregação. E a Tá. gente tinha pessoa com essa veia de representante discente forte, sabe? Então foi até lá e percebeu essa movimentação, Movimento. chamou uma assembleia assim na fé para explicar que estava acontecendo isso e tal. Aí a gente acabou ficando um pouco assustado, né? Não sabia o que ia acontecer, mas enfim, logo um pouco depois veio um evento que o reitor veio e ele usou um termo que eu não esqueço, que é a fé Ribeirão é irreversível. A hora que ele falou isso, a gente meio que acalmou. E Tá. mesmo esses professores, né, que tinha esse movimento aí, depois com o tempo foram vendo que a gente talvez precisasse de um chacoalhãozinho. Uhum. Enfim, então a fé se firmou, né, mas ainda ficou como dependente da fé São Paulo por muitos anos. Bom, e ela foi crescendo, né? Foi contratando professores, contratando funcionários, E sempre no você curso. sempre como assistente acadêmica? Vamos voltar um pouquinho. Teve um período, né, nem volta tanto, não volta tanto, porque não é nessa fase do crítico aí, não. Quando teve o professor Ivo Torres, quando ele se tornou coordenador, ele chegou para mim e disse: eu queria dividir as assistências. Então, eu queria saber qual você quer, porque eu ficava com o administrativo financeiro e o acadêmico. Tá, Só que assim, você era uma única assistente para a fé inteira. na verdade, eu era a única pessoa que tinha um cargo de chefia, todos os funcionários ficavam ligados a mim, não importa se era Tá. informática, se era portaria, qual É porque fosse a era pouca função, gente também, né? 7, depois 11, no Uhum. comecinho era bem pouquinho.
Então, ele me perguntou o que eu queria, né? Porque, assim, embora eu tivesse vindo de área acadêmica, eu tinha pessoas em todas as áreas que eu podia pedir ajuda. Tanto para a FEA São Paulo, a Vera Melo, que era assistente acadêmica, o Peter, que era assistente administrativo, o Luiz, que era financeiro. Eu podia pedir ajuda deles, mas eu tinha uma ajuda no campus absurda. Então, era o meu marido trabalhava na área financeira da prefeitura, minha irmã trabalhava no pessoal do campus, que era centralizado na época, depois separou, depois voltou. Uma tia num protocolo. Deixa eu contar uma coisa. Você conheceu seu marido na USP? Só de Não, curiosidade. Ah, não? Foi coincidência conheci. que vocês dois trabalhavam, mas vocês se conheceram fora. Coincidência não, acho que ele acabou sendo levado, né? Eu fui, depois de algum tempo ele foi. Ah, tá. Ele trabalhava fez contabilidade, ele era dessa área, trabalhava em escritório contábil, e só que aí ele prestou e uma hora ele entrou também, Nossa, foi trabalhar, entendi. se conheceu na igreja. Ah, tá. Que legal, que legal. É isso, gente, é tanta coisa para falar, né? Como eu ficava na frente da igreja, né, morava ali, aí eu ia à missa aos domingos, a gente cantava no coral, a gente fazia as leituras da missa, jogava vôlei com os alunos e os seminaristas, né? Então a gente fez um círculo bem grande. E aí, numa dessas, a gente se Tá. conheceu, tá? É Aí engraçado, depois, eu tive esse movimento de ir para a igreja, de me criar muito na igreja também, Cris. Acho que era uma coisa da época, né? Era como esses grupos que a gente fazia ali, conhecia as pessoas, viravam casais, alguns não, enfim, né? Era interessante, foi uma época boa isso da vida. verdade. E aí a gente se conheceu lá, bom, mas depois, então, como eu tinha várias pessoas e o Eduardo, que era um funcionário que nós tínhamos lá, conhecia bastante coisa de compras, então ele conseguia Uhum. ajudar muito. A Marilene era uma pessoa mais velha, já tinha sido secretária em outros órgãos, então tinha uma experiência. O João e o Osmar, nem tenho que dizer que eram maravilhosos. A Sandra já tinha trabalhado em escola de ensino médio e Uhum. cursinho. Então, assim, era uma equipe muito boa. O Márcio Siena, da informática, também, nossa, um profissional muito bom. Então, assim, a equipe era bem boa, sabe? Assim, Sim, sim, embora sim. pouca. Mas a hora que o professor Ivo perguntou, eu quis ficar na área acadêmica. Então, ali a gente fez uma divisão. A Áurea ficava responsável pela parte financeira, a Sandra pela parte administrativa, e eu fiquei como assistente. Só que não tinha cargo para todo mundo, sabe? A gente chamava de responsáveis, porque não era uma Hum, unidade. Então tá. tá, e assim foi. Depois foram surgindo outros funcionários, eu nem vou falar o nome de todo mundo para não Se não esquecer perde, né? quem é. Mas Mas, enfim, ó, aí foi para. antes de você passar o tempo, temos uma declaração de amor online. Olha que lindo, tô amando, olha só. Olha lá, uma grande mulher que eu amo muito e que me faz muito feliz ao lado dela. Ó, E é uma gostei. semana, 30 anos de casamento, tá? Nós vamos fazer dia. Olha, que lindo. Que dia que vocês casaram? Hã? Que dia que vocês casaram? 22, daqui uma Vinte e semana, certo? dois, 22. Eu casei dia Tá. 25. Olha lá, tá por aí. Então, Lu, bom, aí passou, né, todo um período, a gente sempre teve muito problema de falta de comunicação na fé, acho que isso era mais grave para nós. Porque como nós não éramos uma unidade, todas Hum, as informações de USP, de forma geral, iam só para a fé São Paulo, e eles mandavam para a gente, só que de vez em quando faltava, sabe? Então, assim, para reformar o anfiteatro, por exemplo, foi um funcionário do CIRP, o Carlos, que chegou para mim e falou, assim, assado? Eu falei, fomos ver, tinha um edital aberto, aí a gente entrou com o projeto para conseguir fazer uma primeira reforma do teatro, porque ele era bem diferente do que é hoje, né? Então, assim, a gente passava um pouquinho esse sufoco e não tinha as decisões nas nossas mãos. Tudo era, a uhum, gente podia ter pensado em alguma coisa aqui, mas passava por São Paulo. Bom, mas de qualquer forma, assim, foi muito bom a gente ter sido criado pela Fé São Paulo, que já era uma faculdade que já tinha todo um reconhecimento, né? Então, foi ótimo. A gente aproveitou muita coisa, herdou muita coisa positiva deles também. Isso a uhum, gente não pode negar de forma alguma. Mas, enfim, a gente queria uma emancipação. Aí uhum, começou esse processo de emancipação, e foi um processo doloroso, hum, trabalhoso,
E tinha uma coordenação, na época, o professor Décio, que veio da FEA São Paulo para isso. Essa foi a Tá. finalidade dele. E veio para executar. Doa quem doer, ele veio Como para executar. diretor. Ah, não, não Como era diretor, porque não era é, unidade. 7 coordenadores antes da FEA Tá, ter um diretor. Então, o professor Décio veio com esse objetivo e ele fez. Né? Então, a tá. gente tinha reuniões semanais com grupos, tinha pessoas que ajudavam, tinha pessoas que não queriam ajudar porque não queriam essa Essa estrutura. divisão. Então, isso criava atrito, foi um período muito sofrido, Que né? época que Porque a gente, foi isso, Cris? ó, a gente emancipou em 2002, então algo que foi Um tipo entre pouquinho 2000 antes. e 2001, eu não lembro o Tá, ano exato. tá. Nesse período, o professor Décio não ficou um ano como coordenador, Sei. foi mais, Ah, mas o tempo foi para executar esse projeto. E tá. no fim acabou acontecendo, né? O professor Eliseu era o diretor na FEA e também deu muito apoio, então acabou que a gente se separou. E Uhum, aí, quando a gente se separou, então a gente começou a ter as nossas decisões, aumentou o nosso corpo, porque você tinha uma unidade, tinha que formar com todas as pessoas, né? Porque não tinha mais o apoio da FEA São Paulo. Bom, então a faculdade foi se compondo e logo depois vieram os cursos diurnos, né? Que uhum, aí a gente se conhece a cidade. Atividades de pós começaram bem antes, porque nós também puxávamos disciplinas do programa da FEA São Paulo para oferecer no campus de Ribeirão. uhum. Então, já alunos especiais aqui, né? Mas os programas ainda eram de lá. Aí, nesse meio tempo, a gente foi criando, então, o pós-graduação, os cursos diurnos, e a faculdade foi crescendo, e os prédios, né, construídos e tudo mais. Quando foi na gestão do professor Sig, o professor Hum, Sig é bastante criativo. Então, uhum. as ideias surgiam, ele tinha muitas ideias, e a gente tinha que pôr as coisas em prática. E chegou um ponto, assim, eu sou workaholic, sempre fui, mas chegou um ponto que eu já não tinha mais como, sabe, assim, conseguir atender, porque era diferente a estrutura, só tinham dois assistentes, eu e o Sérgio. O Sérgio Tá. era administrativo financeiro, eu era acadêmico e tudo mais. Aham. Era bem pesado. Aí a gente acabou chegando a um consenso que podia ser criada uma nova área, que era uma assistência de planejamento. E Uhum. aí eu pude ir para a área, e aí a Fabiana foi para assistência acadêmica. Então Lembro. foram 2 anos e Aí eu já meio. lembro. Aí foram 2 anos e meio desse processo. Eu fiquei numa outra área, mas eu não fui feliz, não. Essa é a verdade. Não fui feliz lá, eu fazia, eu não saí porque eu não queria deixar de ajudar o professor Sig no planejamento. Mas, assim, foi um pouco difícil, E o porque seu as coisas amor não são os alunos, né, Cris? são. Mas, assim, tem uma coisa positiva demais nesse período da época do planejamento, porque foi dentro de uma reunião dessas, em um hotel, que eu cheguei no pai do pé de meia. Porque assim, Ah, tinha sondado a professora Natália antes, porque ela já fazia um trabalho com escolas, e ela é uhum. a Roseli. E eu não me lembro, a Roseli acho que estava viajando. Eu cheguei na Natália e falei, Natália, eu queria que a gente tivesse um produto da FEA. Como a farmácia faz exames laboratoriais, a Filô faz exames orientação psicológica, Uhum, você tem um produto da FEA feito por coisas que as pessoas geram conhecimento nos cursos da FEA. uhum, Então, eu pensei em fazer educação financeira para estudantes de ensino médio de escolas públicas. Aí ela falou, ah, e nesse momento eu não posso e tal, então não tinha dado para continuar ali. uhum. Mas a gente foi para. Passou o tempo, foi para esse evento, e eu cheguei para o professor Alexandre Nicolela e disse, professor, então eu gostaria, tan, tan, tan. Ele falou, peraí, pegou uns meninos lá do CMF, do Clube de Mercado Financeiro, e falou: olha, tá aqui, vamos juntar, porque os meninos queriam fazer alguma coisa e ainda não sabiam o quê. Eu queria fazer alguma coisa que eu sabia o quê, mas eu não tinha braço, perna, nada. Uhum. Então, o professor Alexandre ficou como coordenador do projeto, os meninos do CMF e eu, e a gente foi desenvolvendo, né, toda a ideia dele. Então, eram assim, muitos almoços em sala de aula, com lanchinho, enquanto
ia fazendo a bola de neve que o Alexandre queria, descer, rolar no PowerPoint e outras coisas, né? Então, a gente fez brainstorming para chegar no nome do programa, do projeto. A gente fez muitas reuniões para desenvolver as apresentações e tal. E aí, o projeto também passou por todo um amadurecimento. Aí a gente viu que escolas públicas eram difíceis de deixar entrar. É Aí a gente mesmo? Eu achei que era mais fácil. Não, muito difícil. Eles têm uma programação de turno contra turno, aí tem que ter autorização, é bem difícil. Mas aí a Tá. gente percebeu que a demanda por educação financeira existia, sim, em todos os níveis da vida, não só Uhum. para pequenos. Eu pensava assim, se a gente ensina o adolescente, ele não cobra dos pais e ele melhora a Sim. vida dele e a família dele, Sim. atual. Sim. Parece a minha ideia. Mas a gente viu que pessoas mais velhas estavam precisando, pessoas mais novas queriam, famílias tinham que ser consertadas assim, sabe? Com acompanhamento. Então, aí o Pé de Meia mudou muito, né? Nesses quase 10 anos aí de existência. Então, hoje tem um projeto voltado para o júnior, que é para crianças, tem um executivo, que é para adultos, e tem o consulta, que você pega uma família e dá um acompanhamento de uns 3 meses, Olha que né? E interessante, eu hoje, não sabia. hoje eu estou assim no projeto, eu e o professor Cláudio Miranda agora, né? O Marcelo Ambrosini também já foi coordenador antes, e cada um deles fez coisas importantes. Assim, o professor Nicolela levou o projeto para muito longe, a gente fez apresentações dentro de navio, na Marinha, no Rio de Ah, Janeiro, né? Já com. Cada um fez uma coisa assim, inusitada. Escreveu livro com o Marcelo, entrou no o Cláudio, se estiver por aí, não sei se está, mas o Cláudio ajuda. Entrou na Câmara para criar como um projeto de lei aqui do município para ter educação financeira nas escolas. Então, sabe, cada um deu um up assim, no projeto. Então, hoje, assim, o meu papel é muito até pequeno, porque eu já não... Estou ali com o Cláudio, ajuda a dar uma movimentada nos meninos, mas eu já não faço mais nada pelo pé de meia, né? O CMF cuida dele totalmente e muito bem. Então, hoje a gente já tem, tá. tipo, 10 estados brasileiros, mais de 10 mil pessoas atendidas. Então, assim, é muita Nossa, é coisa. muito grande. E saiu de uma Só ideia sua. que o Salvaguarda também viralizou de uma maneira absurda. Mas, enfim, É. é um projeto que eu me orgulho muito, sabe? Assim, as pessoas que trabalharam, principalmente no começo dele, se tornaram verdadeiros filhos mesmo. Gabriel Besbate, Renan, Rossetti, Simone Prado. Olha, não pode esquecer o nome dos meninos, hein? Gabriel, outro Gabriel, tem um monte. Gente, assim, são verdadeiros filhos mesmo, assim. Patrícia Castilho, são pessoas que, assim, eu amo e vou levar para minha vida, né? Porque a gente viveu muito junto mesmo. Mas, Ó, enfim, hoje o pé de meia se vira, né? o Arthur tá dizendo que você sempre apoiou muito o trabalho do CMF, o Arthur É, Becker. Ele tá aí, tá vendo? agradecendo. É. Ele foi monitor, não, monitor não, ele trabalhava voluntariamente no projeto e jogava vôlei comigo também, viu? É. Não, grande desse jeito fica bom, um ótimo jogador de vôlei, altão. Dava raiva quando ele vinha bloquear a gente, né? Mas Pois é. enfim, é. A Adri Fiorani está dizendo que ela é da primeira turma do diurno. Aí, então, tá vendo? A Adri nossa, eu lembro da Adri, eu acho que trabalhava, era orientada pelo ASAF na graduação, acho que foi isso. Enfim, assim, são pessoas que a gente, nossa, viveu, né, muito, assim, intensamente na parte do pé de meia e hoje tá aí, graças a Deus, tocando, né? É uma É, coisa que eu me não. orgulho muito, eu incluiria o pé de meia, acho que como um filho também, porque, assim, foi muito bacana ter criado isso, ter sido abraçado por esses meninos que fazem de uma forma exemplar, assim. Ah, e teve o professor Rudinei que deu um empurrãozinho para o pé de meia. A primeira participação que a gente teve para valer foi numa escola que ele conseguiu um contato em Altinópolis e nós já fomos tema do Globo Repórter em Ai, que 2012. legal. Logo, com essa parceria que a gente acabou fazendo ali naquela escola e mudamos vidas, sabe? Depoimentos mesmo de pessoas deram no programa, até, assim, de mudar a vida de família. Foi muito bom. Muito Enfim, legal.
cumprida, assim, ter ajudado a compor esse grupo. E é o que eu falo, assim, o meu trabalho é sempre bastidor, não tô na linha de frente, porque eu, assim, apesar de ter tentado já ser professora, não é minha praia, né? Então, é assim mesmo, o meu papel é Não, mas você esse, eu faz tenho muito bem o que você faz, Cris. Eu acho que muita consciência do meu papel e eu tenho muita realização nele, sabe? Porque eu sinto e é um trabalho muito necessário. que cada um tem o seu pedacinho, então eu acho que é bem Sim. bacana. Ó, a Cris está Bom, dizendo aí que você é a Adri está falando que é a musa das colações de grau, que as colações de grau são todas você que organiza, né? de grau é assim uma paixão na minha vida também. Hoje a gente teve uma com 5 alunos, porque precisam estar no mestrado, que saiu agora, na especialização ou trabalho. Então a gente fez uma extraordinária. E assim, para fazer daqui de casa, pequenininha, e eu fico nervosa do mesmo jeito, que é para fazer uma grandona lá no centro de eventos. Mas é uma tarefa assim que eu faço com muito prazer, eu amo, fico mesmo nervosa. O pessoal que trabalha comigo fica, já sabe, porque eu fico meio estressadinha, sabe? Porque eu quero que tudo dê certo, né? Lógico, é uma festa da vida das pessoas, né? Então você tem que estar com tudo bem organizado. Mas a equipe que a gente tem também é ótima e não ela não fica só na academia. Na colação de grau, a gente tem gente trabalhando de todas as áreas. Os Uhum, voluntários de todas as áreas e eles gostam de fazer isso. Então, são momentos que a gente vê que a fé consegue trabalhar numa equipe ampliada, né? uhum. Fazendo algo que é uma amostra que você está entregando para a sociedade os seus alunos que você formou. Então, o pessoal tem muito prazer em trabalhar na colação, né? É algo bem, bem bacana. Muito Bom, gostoso. aí voltando lá, aí teve esse período que eu fiquei nessa outra área. Não fui bem sucedida porque eu acho que a gente não conseguiu fazer o que a gente queria, é tudo muito difícil. Depende de muitas pessoas, depende de mudar a cultura, e então acho que é bem complicado. Mas, Uhum. enfim, quando o professor Dante assumiu, ele quis que eu voltasse para assistência acadêmica. Ele falava que ele queria ver o brilho nos meus olhos de novo, e ele tinha razão. Aí eu voltei para a área acadêmica, gostava de coisas que eu fazia na outra área também, mas da área acadêmica era, né, assim, era bem mais a minha cara, tinha bem mais Uhum. afinidade. Bom, então aí voltei para a área acadêmica e estou lá até hoje, Feliz da né? vida. Feliz desafio. Tem coisas que eu não gosto de fazer? Tem, claro, não é só Todo trabalho, tocar uma né, Cris? É, tem que não. ter, não tem jeito. Sim, coisas judiciais, você sabe como é triste quando vem mandado, quando vem coisas que você tem que ficar gastando um trabalho, um tempo para juntar documentos, contar uma história. Essas coisas me desgastam um pouco, sabe? Assim, não vou falar que eu gosto disso, não. Mas, enfim, gosto muito de atender as pessoas, tento fazer sempre que eu posso, com que aquela pessoa saia da minha sala com a situação resolvida, ou pelo menos tento encaminhar, né? Então, assim, acho que me encontrei, né? Não sabia o que eu ia fazer quando eu era mais nova, mas acabei me realizando. E a FEA foi, assim, um espaço de oportunidade. Acho que para todos nós que fomos com ela do começo, uns professores já eram experientes, Uhum. mas em criar uma unidade. Então, a gente criou essa unidade junto. Então, todo mundo pôde ir crescendo aos poucos junto com ela, sabe? Então, eu acho que assim, foi uma experiência maravilhosa na Única. vida da gente, única. Tive Agora me. todos os sentimentos lá dentro, tá? Todos. Todos os sentimentos que você pode imaginar, eu tive. Da felicidade à tristeza profunda. Sim, em alguns momentos tive. Mas sempre assim, eu tento pensar o que vem é uma oportunidade de melhoria, ou a coisa ruim tem alguma coisa de bom que eu vou extrair dali. Sofro, lógico, mas passa, né? Tem que ser assim, senão como que aguenta Não, 36 não anos? aguenta. Ô, Cris, assim, veja só. Uma mulher que basicamente cuidou do começo da fé na área de funcionários, era tudo com você. Você que era a líder de tudo, e você liderou muitos homens, né? E lidou Uhum. com muitos homens diretores, como você mencionou aí, professores, a maior parte sempre desses gestores são homens. Como é que Aham. foi ser mulher nesse ambiente?
você passou alguma situação, não precisa ser clara, se não quiser não tem problema, mas assim, aconteceram coisas que você fala, não, realmente tem uma situação, ou não vi nunca nenhuma situação de machismo, ou alguma coisa mais chata. Como é que foi passar por isso, ou liderar esses homens naquele começo? Que a gente sabe que não é fácil uma mulher liderando homens, e você era jovem, né? 25 anos, você falou, como é que foi isso? Me conta esse aspecto também. Assim, eu vou ser injusta se eu falar qualquer coisa ruim a esse respeito. Eu sempre me senti muito respeitada. Muito, em todos os sentidos. Uhum, Assim, os meus chefes foram pessoas que eu não tenho que reclamar, sabe? Sempre me relacionei muito bem com eles, sempre procurava entender a forma de funcionar de cada um para eu poder ter uma atitude que atendesse melhor, né? uhum, Aquele coordenador ou aquele diretor, porque se não fosse assim, eu não cabia naquele cargo e ele tinha que me uhum, tirar. Eu sempre tive esse pensamento. Teve momentos bem difíceis, teve momentos de trabalho, teve momentos de tensão, teve, muito fortes. Mas assim, que foram necessários para me deixar mais forte também, sabe? uhum. Eu nunca senti que por ser mulher eu tivesse qualquer problema nesse sentido. Eu sinto sim que funcionário na USP tem Hum. menos valor do que professor. Isso eu sinto e não é para os professores, tá? É geral. Já chegou um ponto, uma vez que nós estávamos numa rodinha em algum evento ou pós-evento, não me lembro o quê, e uma pessoa virou para mim, que eu não conhecia, e disse: Você é professora? Eu falei: Não, eu sou funcionária. Ela virou de costas para mim. Virou no meio da roda. Ela me descartou por esse simples motivo. E Era um assim, como eu sou docente. muito. Era uma pessoa X, que eu não lembro quem ela era. Era Tá, alguma pessoa que estava num evento. Não tá, era da fé, tá, nem acho que tá, era da USP. Era algum convidado de algum evento, ou tá, participante de algum. Então, tá. assim, ali mostra que o funcionário, ele é para ser invisível, tem esse papel, sabe, assim, de fazer com que tudo aquilo aconteça. Mas, no fim, para as pessoas, ele é invisível. E ok para mim, sabe? Assim, eu não Hum. tenho essa coisa de querer. Ai, nossa, só falou de professor. Ok, eu não me incomodo, porque eu escolhi um papel de bastidor. Então, eu entendo isso, assim, não vou te falar que essa moça ter virado as costas para mim, eu nem sei quem ela é, nunca na minha vida eu vou Uhum, lembrar. uhum. Que também não tem problema. Não foi legal, tá? Não foi bom. Mas foi o reflexo do que a gente passa. A verdade é essa. Tá? A gente passa por isso. Tem professores que têm educação da hora que eles pisam na faculdade até a hora que eles vão embora, porque eles passam cumprimentando todo mundo. Tem gente que passa que não olha na sua cara, Uhum. sabe? Então, não sei o quanto isso é bom, mas a gente acaba acostumando, né, com essa situação, porque entende que é assim. Mas eu nunca senti nenhuma, nada que pudesse falar assim, olha, eu fui discriminada porque eu sou mulher na fé, sabe? Que é um ambiente que foi um ambiente muito mais masculino, né? Hoje Uhum. também, mas no começo foi muito mais masculino. Não tive problema e eu ficava lá sozinha, sabe? À Uhum. Uhum. noite, até à noite, depois os meninos, o João ficava até meia-noite, a Marilene ficava até às 11. Então a gente ficava até muito tarde, sabe? E assim, não posso dizer que eu passei por problemas de discriminação mesmo, de verdade. Sempre me senti muito respeitada, tanto por sexo, né, por ser uma mulher, Uhum. quanto por profissional. Uhum. Assim, eu Uhum. todas as pessoas, né, diretores, coordenadores, chefes de departamento, presidentes de comissão, sempre respeitaram muito, né? Então, eu acho que sou privilegiada. Não tenho Essa do que. coisa dos funcionários eu sinto, sabe, Cris? Eu vejo isso, que tem um meio que privilégio dos docentes, porque é o que aparece, né? Mas acho que a função de bastidor não significa uma função invisível. Eu acho que a gente precisa ter um pouco isso em mente, que estar no bastidor é uma coisa, ser invisível é outra. E não dá para a gente admitir que os funcionários sejam invisibilizados, porque não é verdade, né? É, Se não felizmente, tiver os funcionários, o professor não faz nada sozinho.
Não dá, entendeu? No meu trabalho, eu dependo muito de vários funcionários funcionando junto comigo. Não dá para fazer sozinha. Mas muitas vezes as pessoas falam para mim: ah, você olha para a gente como se a gente fosse igual. Eu fico, por que não é? Eu fico meio incomodada com isso, mas existe, é um absurdo, mas existe. Então, acho que é mais, pela sua experiência, é mais essa coisa do funcionário do que do fato de ser mulher, né? Eu não sinto, por ser mulher, eu nunca senti que eu tivesse alguma discriminação, de forma alguma, É. assim, sempre fui muito respeitada. Ah, mas é Por... ruim que tenha por ser funcionária, né, Cris? O Léo tá dizendo aqui, ó, tem uns que passam reto mesmo, mas isso diz muito mais sobre ele do que sobre nós. Não tenho dúvida que diz muito mais sobre a pessoa que está fazendo do que sobre os funcionários. Mas é uma Eu tristeza, não faz sentido. não sei da melhor forma, mas a gente tem que aprender a viver, não é? Para você Sim, não ficar doida com tudo que acontece. sim, Então, sim. alguns mecanismos de deixa passar, você acaba criando e pronto. Então, assim, eu desenvolvi em mim o seguinte, como ele disse, se a pessoa está te atacando, não é para você, não pega. Eu Uhum. faço isso, entendeu? Se não é para mim, deixa com ela, ou se ela quiser que solte para o universo, quem quiser que pegue. Então, tem hora que eu passei por situações e teve situações bem pesadas de ser bem assim mesmo, da pessoa te destruir, sabe? E não porque é mulher, e porque aquela Sim. pessoa é enfesada, ou mal-humorada, ou sabe lá o quê, infeliz. Então, ela Uhum. acaba jogando em você algo. Eu aprendi que eu não devia mais pegar, sabe? Então, por isso que essas coisas acabaram meio que, ai, fez isso, passa, sabe? Porque eu não vou ficar gastando meu tempo, minha energia naquela pessoa que aquela pessoa não tem conserto, sabe? Então, tem hora Parabéns, que porque eu vou e pego mesmo e fico brava. não é sempre também não, às vezes eu também pego, mas dependendo, como eu falo, né, de aprender a lidar com um, com o outro, você olha, você viu que aquela pessoa tem esse perfil, você fala, então é dela, deixa com ela. Sim, sim. Tem gente que não merece pensamento, mas eu acho que a pessoa precisa entender também que ela tá errada, né, Cris? Ai, Cris, eu tenho esse Mas a problema de querer vida ensinar as coisas pro mundo, tá errado, né? Mas enfim. ensina. Volta. Ô, Lu, volta. Eu acho. Volta. É, é. Mas temos Pega. um Tem... elogio, ó. Temos um elogio. Vamos focar nos elogios. Temos um elogio. Giba Basso, eu não lembro que ele é funcionário da Fé. Eu não lembro o É. nome dele. A Cris acima de um grande exemplo de servidora, um ser humano especial que trata com muito carinho de alunos, docentes e colaboradores. Uma grande amiga e uma ótima colega nas quadras. Ó, tá vendo? Quem que escreveu esse, gente, que eu não vi? Giba Basso. Ele é funcionário da FEA. Ah, é o Rodrigo. É O o Rodrigo, Rodrigo? é você? Eu acho que. É, porque o O nome do Rodrigo, Instagram não mostra quem é a pessoa. Eu fico meio tensa. olha, o É o Rodrigo Rodrigo, é é ele um mesmo, ó. É o Rodrigo. computador maravilhoso. Eu me encanto, é uma pessoa, nossa, educadíssima. Eu já falei para ele, é que eu já tenho meu André e ele já tem o dele, porque senão apaixonava. É Tem verdade. alguma. O Rodrigo conversa comigo direto, mas aí aparece Rod, aí eu sei que é o Rodrigo, mas ele bota Giba e eu não sei quem é. Eu fico toda É, perdida, mas é verdade. É o tem o Rodrigo, é o Rodrigo Rodrigo. que eu gosto muito, admiro como ser É, humano e maravilhoso. amo jogador de vôlei. Então vamos lá, que você me disse que parou de jogar vôlei. Jogar. Tem tem uns 3 anos, mais ou menos, porque assim, né? A gente vai fazendo coisas e não cuida. Então, eu não fazia uma atividade de musculação, né? Eu só jogava. Hum, Assim, jogava 3 vezes por semana. Não é tão pouco, né? E tem um desgaste, que já é natural pelo esporte, tem um desgaste da idade, óbvio, e uhum, se você não faz algo para fortalecer, vão aparecendo probleminhas. Então, eu tenho dores no joelho, no quadril e hum, no ombro. Mas o que me hum, tirou foi do ombro. Na hora hum. que
numa quadra, eu bati uma bola que ela ficou na rede. A minha bola podia ir para fora, mas geralmente ela passava. Aquela bola eu não tive força para bater nela e ela ficou na rede. Aquele dia eu falei, chega, agora eu preciso cuidar, senão não tem jeito. E ali se foram 3 anos, porque não melhorou. Aliás, melhora um pouco, Melhorou, mas mas não para jogar, né? eu não estou mais colocando o meu corpo naquele estado, né, de jogar 4 horas e meia, 5 horas por semana, né? Então, hum, como eu tirei esse contato, aí melhora um pouco. Mas falar para você, tirou minha dor? Não. Ela tem ainda. Se eu forçar, eu sei que ela aparece. Então, hoje eu faço fisioterapia, faço musculação para poder dar mais, para fortalecer. Tenho uma dor no quadril chata agora. Então, é assim. Aí eu acabei virando. Eu também vou dizer, a minha paixão pelo vôlei era muito maior que o talento. Então, deixa lá. Eu percebi que eu sou uma excelente torcedora, fanática. Então, eu assisto todos os jogos do Vôlei Ribeirão, quando eu posso, né? Presencialmente, aqui em Ribeirão, quando tinha. A gente ia todos. Assim, eu pegava a tabela do campeonato inteiro e colocava na minha agenda. Então, não Aham. tinha como ver, porque ela já estava lá. As Tá, outras coisas que viriam depois já não entravam, porque já estava lá. Eu passei aniversário dentro da Cava do Bosque. Passei aniversário de casamento dentro da Cava do Bosque. E quer saber? Era lá que eu queria estar. tá. Que legal. Assistindo o leitor torcendo. Muitas vezes a gente perdeu, infelizmente. No começo, não. No começo a gente até ganhou bastante. Tava melhor, né? É. Mudou, né? Tinha patrocínio, né? Esse Aham. último ano, o patrocínio reduziu muito. Então, Hum. vieram jogadores, acho que emprestados, meninos novos, né? Então, o time todo tinha se dissolvido. Então, assim, a gente nunca teve um patrocínio suficiente para ser um Taubaté, né? Ou um Cruzeiro, um SESI, que agora também não está tão bem. Mas, enfim, a gente nunca teve esse patrocínio aqui em Ribeirão, embora tivesse apoio de empresas, da prefeitura. Mas, assim, era para ser um time que fica ali entre os 12, né? Melhores, mas lá pelo 10º, né? Tá, Num tá. difícil ficar no sexto, quinto, porque não tem mesmo uma estrutura. Mas, enfim, aí também a gente descobriu a cachorra querendo entrar. Aí a gente descobriu essa forma, né, de diversão. Aí a gente ia a todos os jogos. Meu marido também gosta tanto quanto eu. Então, a minha casa vivia, respirava o vôlei, né? Então, era isso. E agora acabou a participação do Ribeirão, né? Perdeu, saiu da Superliga A, volta para a Superliga B, se for disputar. Aí talvez Tá. ganhe de novo, para ter um Tá. E fôlego para sobe voltar. de novo, é. É. Precisa ter apoio. Se não tiver dinheiro entrando ali, não tem jeito. Mas Ah, assim, a gente passou tristeza. momentos muito bons, assim, vi pessoalmente atletas que eu admirava muito, cheguei a tremer assim quando fui tirar foto com o Lucão. Nossa, assim, Que eu fui gostoso. tirar foto e fazia assim, aí o Lucão falou, calma, a foto vai sair tremida. Aí foi meu marido que tirou ele mesmo, porque eu tava muito nervosa, que era o jogador que eu mais queria tirar foto junto. Então, assim, o Bruninho também gosto muito, o levantador. Então, tem alguns que eu, né, a gente tem uma coisa assim de gostar, não sei explicar do jeito. Tietagem. Olha, tietagem pura. Olha, terrível. Ai, que Mas, legal. enfim, agora Ó, é só isso, assim mesmo. a Gessiane tá falando que é para você não desistir dos esportes. Você tem que fazer alguma coisa. Por enquanto eu tô lá na musculação, firme e forte, 3 vezes por semana. Vamos ver Boa. se eu fico para voltar, para achar algum caminho, né? É, achar algum outro. Ó, e temos Mas eu mais um sirvo, elogio. eu amarelo, eu não sirvo para competição, não. Eu só sirvo mesmo para assim, jogar, brincadeirinha e tal, Para senão eu brincadeira. Ó, a Cacilda tá dizendo que você é uma mulher maravilhosa, que ela tem muito orgulho de conviver com você, que ela aprendeu muito com você, o amor que você tem pelas pessoas e o respeito. Ela falou que te ama. Ó, também amo, Cativinha, ó, uma relação de não sei quantos anos, 20 com certeza, mais alguma coisa que eu não lembro. É uma pessoa que está aqui, dentro do meu coração e da minha família. ah, que gostoso! Acho que a gente pode terminar com uma declaração de amor assim, não? Gosto muito. Cris, que demais de saber um pouco mais dessas histórias todas, conhecer você, um ser humano mais
Mais sensível. É interessante como por aqui te vejo um ser humano mais sensível do que trabalhando, porque trabalhando você está mais focada, mais concentrada, você precisa realizar aquilo e você é uma mulher muito concentrada e focada naquilo. Agora você me deixou ver aquela mulher mais sensível, a mãezona dos alunos todos, a Mas mãezona da Féia. aquela que chora no comercial de manteiga, né, Margarida? Que chora nas formaturas, né, Cris? Nossa, menina, choro. Choro, fico feliz, fico tensa, passo por todas as estações das emoções. Mas é isso, acho que deu para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Fica o registro aqui anotado, né, Cris? De quem é a Cristina? Vou lá ver que tem É, uma anotação de quem é essa mulher, quem é a Imperatriz, né? oh, meu Deus, esses meninos aí que me inventaram esse apelido aí, Matheus e Bruna, que são E outros fofos pegou, também. Pegou. pegou, é isso aí. Cris, Não, brigadão de você ter aceitado, de você ter vindo aqui. Obrigada por ter enfrentado a ansiedade de estar aqui, que eu sei que você ficou meio ansiosa antes. Obrigada mesmo, viu? imagina, eu que agradeço, Lu. Brigadão e sucesso aí em todas as mulheres que você está conseguindo trazer, porque eu sei que tem Tô. algumas que não vai conseguir, viu? Que tem gente que é maravilhosa, que tinha que estar aí, mas eu sei que não tem, não vai aceitar. Eu já recebi alguns nãos, mas acho que também, né, faz parte, né, Cris? O que eu queria, vamos ver se eu consigo, pelo menos fazer uma fotinha e um textinho de todas as mulheres. Quem sabe eu consigo. Ai, legal. Que aí Muito bom. fica gravado, né, todo mundo, mesmo que quem não conseguir falar assim mais diretamente, fica gravado. Mas eu vou conseguir falar com uma boa porção. Uhum, então tá bom, a gente está aí assistindo. Falou, obrigada, Cris. Um beijo, viu? Beijo. Tchau, tchau.